No vídeo anterior você viu dois métodos que mostram como criar rapidamente gráficos de dados. Uma terceira opção é utilizar o assistente de gráficos do Excel. Para utilizar o assistente, você pode iniciar o processo de duas formas. Obviamente que a primeira coisa que você precisa fazer é selecionar aqui a área de dados. O primeiro método é ir até Inserir e depois escolher a opção Gráfico. E o assistente de gráfico será aberto. Então vamos cancelar aqui para que você possa ver o segundo método. O segundo método, você precisa clicar neste pequeno ícone que ativará o assistente de gráfico da mesma forma que será ativado indo até Inserir Gráfico. Então vamos utilizar a opção do botão de assistente de gráfico e aqui a primeira coisa que você terá ao clicar no assistente de gráfico é a caixa de diálogo. O processo no total possui 4 passos, os quais eu detalharei em seguida. Nesta primeira etapa, você deve executar as seguintes operações. Primeiro, você deve escolher o tipo de gráfico desejado e, em seguida, você pode exibir o exemplo utilizando os dados já selecionados. Neste caso específico, nós estaremos utilizando um gráfico tipo colunas e, ao clicar neste botão, se você clica e o mantém pressionado, você obtém rapidamente uma visão geral, um exemplo de como o seu gráfico se parecerá ao terminar o processo. Então, escolhido o tipo de gráfico, nós podemos clicar em avançar para passar para a segunda janela, para a segunda etapa do assistente de gráfico. Bom, nesta segunda etapa, você possui duas tabulações. A primeira tabulação aqui em cima é a intervalo de dados e a segunda é a série de dados. Então, retornando aqui ao intervalo de dados, você possui algumas opções sob esta guia, como o intervalo de dados, que já foi selecionado na nossa planilha, e você também possui a opção de como a série de dados deve ser utilizada. Você poderia escolher linhas ou colunas. Se você definir a coluna como sendo a sua opção, os valores da primeira linha de cada coluna serão utilizados como os campos dos dados. Por outro lado, se você escolher a opção linha, os valores contidos nas linhas da primeira coluna serão utilizados como os campos. Então, clicando agora na guia ou na tabulação série, aqui nós possuímos várias opções. Aqui você pode adicionar ou remover séries de dados. Como você pode ver aqui, nós temos a série vendas e a série margem. E você pode utilizar o botão adicionar ou o botão remover para adicionar ou remover uma série de dados do seu gráfico. Você pode também modificar o nome da série de dados. O nome pode ser digitado diretamente no campo ou pode vir de uma célula qualquer. Neste caso específico, para vendas, nós temos que o nome vem da célula B1. Mas você poderia, sem problema algum, por exemplo, digitar vendas nesta caixa e não haveria problema algum. Sob essa mesma guia, você pode definir a área contendo os valores. Neste caso, se você clicar aqui, por exemplo, é dada para você a opção e você poderia selecionar a área que contém os valores a serem utilizados no seu gráfico. Neste caso, nós já temos aqui a seleção que o Excel já fez a sugestão, que é B2 a B13 da planilha 1. Então, nós podemos retornar aqui ao nosso gráfico. E, finalmente, nós temos os rótulos do eixo das categorias X. Neste caso, as categorias já são sugeridas automaticamente pelo Excel e elas são representadas pelos meses de janeiro a dezembro, conforme mostra aqui atrás. Nós podemos agora clicar em avançar para passar para o próximo passo. E aqui nós possuímos várias opções.
A primeira tabulação diz respeito ao título. E aqui você pode dar um título ao seu gráfico utilizando esta caixa. Então nós podemos chamar aqui de vendas mensais e margem percentual. E como você pode ver, automaticamente já é mostrado aqui um preview de como parecerá o seu gráfico. Nós também temos o eixo das categorias X. Você pode também digitar algo caso queira ou não, fica realmente a seu critério. Neste caso nós poderíamos digitar aqui meses e como você pode ver aparece aqui embaixo. E também nós temos o nosso eixo Y, que no caso seria este eixo que você vê aqui, que são os eixos dos valores. E nós podemos colocar vendas, porque afinal de contas esse eixo representa as nossas vendas. Obviamente nós também temos aqui a margem, mas a margem, como você pode ver aqui atrás, ela é representada por uma magnitude diferente dos valores das vendas. Em outras palavras, nós temos a margem representada em percentuais, ao passo que as vendas são representadas em reais. Então, apenas explicando o que nós temos aqui, o título, obviamente, dá ao usuário a opção de adicionar títulos ao gráfico. Então, o primeiro título refere-se ao título do gráfico e o segundo refere-se ao título da categoria X, título que será colocado ao longo do seu eixo X, conforme você pode ver aqui no preview, onde mostra os meses. O terceiro refere-se ao título da categoria, o título que será colocado ao longo do eixo Y, isso é o eixo que se encontra na vertical, e os dois últimos referem-se aos eixos secundários e somente estarão disponíveis se o gráfico possuir mais de um eixo vertical. Mais adiante no curso você aprenderá como esta segunda categoria é utilizada no Excel. Nós temos aqui os eixos, neste caso são os eixos das categorias, conforme eu já expliquei anteriormente. Nós temos a tabulação de linhas de grade, então você pode utilizar esta tabulação para definir a visualização das linhas que cortam o gráfico na vertical e na horizontal. As linhas principais cortam o gráfico nos pontos das categorias, ao passo que as linhas secundárias cortam o gráfico entre as categorias. A nossa próxima guia diz respeito à legenda. Como você pode ver aqui no canto direito, a legenda mostra vendas e margem. Neste caso, ela está no canto direito do nosso gráfico, mas você pode modificar o posicionamento simplesmente escolhendo a posição aqui. Então, abaixo, canto, acima, à direita e à esquerda. O posicionamento, obviamente, fica a critério de cada um. Então, deixaremos aqui normalmente, conforme sugerido pelo Excel, no posicionamento à direita. A próxima tabulação diz respeito aos rótulos de dados e esta tabulação lhe possibilita colocar os rótulos no seu gráfico. O usuário pode colocar o nome da série, o nome da categoria, o valor, etc. O usuário também pode colocar ou não o código da legenda dentro do gráfico. Ao utilizar esse recurso, sempre procure ver qual a melhor forma de formatar os rótulos, pois eles poderão ficar aglomerados, o que dificulta muito a leitura do seu gráfico. E finalmente nós temos aqui a tabela de dados, a qual você pode utilizar para mostrar uma tabela de dados anexada ao gráfico. Então, apenas para demonstrar aqui rapidamente, ao clicar nessa opção, como você pode ver, aparece aqui embaixo uma tabela de dados. Obviamente que a utilização desta ferramenta, ela dependerá muito do tamanho do gráfico e da área que você tem para mostrar os seus dados. Caso contrário, haverá uma aglomeração muito grande de informação, dificultando muito a leitura do seu gráfico. Então, explicadas estas guias, estas tabulações, nós podemos clicar em avançar e neste último passo do assistente de gráfico você pode definir aonde o seu gráfico será posicionado. Você pode escolher como uma nova planilha
que é a situação original, onde você pressionando a tecla F11, o Excel automaticamente cria para você um gráfico em uma planilha no formato de gráfico, ou você pode utilizar um objeto gráfico dentro da planilha ativa. Neste caso, vamos concluir criando o nosso gráfico dentro desta planilha. Obviamente que o resultado final desta nossa primeira tentativa é bastante feio, porque o Excel ele apenas lhe dá uma visão geral do seu gráfico, e o próximo passo que você precisa fazer agora é formatar este teu gráfico para que ele possa, obviamente, ser interpretado de forma correta. Observe também que neste gráfico nós apenas podemos visualizar os valores referentes às vendas. Por quê? Porque os valores das vendas são extremamente elevados se comparado ao valor da margem. Então, o que ocorre? Num gráfico como esse, nós precisamos colocar os valores das vendas em um eixo e os valores da margem em um eixo separado. Este é um assunto que será discutido mais adiante no curso. Essa primeira parte é apenas para que você possa visualizar e aprender como você pode criar um gráfico utilizando o assistente de gráfico do Excel.